Um privilégio, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, porque se eu estou aqui, se estamos aqui, é porque até aqui a mão do Senhor nos sustentou. Ebenezer, glória a Deus. Hoje eu vou estar falando sobre um tópico que ele confronta, mas ele também traz transformação se estivermos com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Mas é aquele tópico que ele toca na ferida, ele toca no ego, ele mexe com aquilo que a gente não gosta de muitas das vezes mexer. E eu vou estar falando sobre estarmos posicionados quando falam mal de mim, estar posicionado quando alguém fala mal de mim ou quando pessoas falam mal de mim. E como base para trazer essa palavra, eu vou estar falando de Davi. Se alguém tiver com a Bíblia puder abrir, eu vou estar lendo 1 Samuel 17, a partir do capítulo 22. 1 Samuel 17, não, capítulo não, a partir do versículo 22, está escrito: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então Davi disse: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então aqui nós vemos que Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E antes da batalha entre Davi e Golias, Davi teve que ouvir o seu próprio irmão falar mal, humilhar e desprezar ele. Davi pode não ter tido um porte de soldado, né? Ele era simplesmente um ruivo, ele era pequeno, ele tinha aspectos mais delicados, mas ele tinha um coração de soldado. Isso significa que ele tinha um espírito que não deixa se paralisar por causa das críticas. Davi não se deixou ser intimidado, porque muitas das vezes a crítica, o falar mal, vem de dentro da casa, né? Às vezes é mais fácil ouvir quando vem de fora, mas quando vem de dentro parece que dói mais ainda, tem um peso maior. Mas Davi, com um coração de soldado, ele, ele não se deixou levar pelas críticas de seu irmão. E Davi nos ensina três lições preciosas quando as pessoas falarem mal da gente, porque elas vão, né? É a vida que vivemos, é o mundo onde nós estamos. E a primeira é que precisamos entender que quando falam mal a nosso respeito, parece ser a nossa definição, mas na verdade pode ser uma grande mentira. Glória a Deus por isso. Davi não deixou o desprezo lhe fazer abandonar o seu propósito. A lição que Davi nos ensina aqui é de dar as costas para o desprezo, mas não dar as costas para o seu propósito. A verdade é que muitos Eliabes vão aparecer na nossa vida, que vai tentar nos dar rótulos e nós vamos receber desprezo. Você é simplesmente um pastor de ovelhas. Você é o irmão mais novo, você é muito pequeno, você é muito novo, você não tem porte de soldado. E
E quando falarem assim da gente, se nós formos para Salmos 139, 16 e 17, que diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Então, todas as vezes que um Eliabe tentar definir quem nós somos, nós precisamos nos fazer uma pergunta. Será que essa é a definição dos pensamentos de Deus sobre mim? É isso que Jesus declarou sobre a minha vida quando ele morreu naquela cruz por mim? É isso que o sacrifício de Jesus naquela cruz simboliza em minha vida? Porque se a gente sair por aí ouvindo tudo que as pessoas têm para falar, a gente vai ser um copo cheio de tanta sujeira, é igual um carro de lixo. O pessoal vai jogando lixo em você e você vai só recebendo, recebendo, recebendo. Então, quando Eliabes se levantar contra nós, porque eles vão, nós temos que pegar essa palavra e falar: não, peraí. Você falou que eu sou isso, isso e isso, mas deixa eu ver o que que a Bíblia diz sobre mim. Tá escrito isso na Bíblia? Então eu não acredito. Muito obrigada, não vou receber. Sabe? Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós acreditamos no desprezo porque não conhecemos o decreto de Deus a nosso respeito. Quando nós não conhecemos a nossa identidade de Deus, aquilo que Deus diz sobre nós, que Ele declara sobre as nossas vidas, qualquer coisa que nós ouvirmos, porque nós não conhecemos a verdade, nós vamos acreditando. E a gente não para pensar: espera aí, é um Eliabe ou ou vem de Deus? E a palavra diz que nós somos filhos amados, sacerdócio real, nação santa, escolhidos de Deus. Aleluia! Nós não podemos ceder às interpretações erradas, às mentiras que vêm de Satanás para tentar nos confundir, nos enganar, nos derrubar. E ele, como está escrito em 1 Samuel 17, 20, que foi quando é, antes de Davi sair, porque o seu pai, né, Jessé, falou para ele: vai pro campo de batalha, onde estão os seus irmãos, e vai trazer uns marmitex para os seus irmãos, que eles estão com fome, eles estão sendo confrontados pelo o filisteu Golias, gigante. E Davi, ali no versículo 20, que diz: Davi se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamavam a peleja. É engraçado ver que pela manhã deixou as ovelhas com o guarda. Aquilo que Eliabe desprezava, Davi cuidava, que eram as ovelhas. Muitas das vezes a gente despreza o nosso chamado porque não é tão grande igual os outros, porque não é um chamado que é visto, que recebe crédito. Mas é engraçado ver que Davi, mesmo sendo uma coisa que as pessoas desprezavam, ele amava, ele cuidava, porque ele falou: olha, pode não ser muito, mas é o que Deus me deu, é o que eu tenho, e eu não posso desejar mais de Deus se eu não cuido do pouco que ele me deu, o pouco. E precisamos dar o devido valor àquilo que Deus nos deu, mesmo que possa parecer pequeno, sabe? É tipo, pode não ser muito, pode ser umas ovelhinhas, né? Pode não ser um exército, mas é aquilo que Deus me deu. E como que eu vou desprezar aquilo que Deus me deu? Tipo, se viesse de mim, ainda vai, mas veio de Deus, então se você desprezar aquilo que Deus te deu, você está desprezando o próprio Criador, certo? E é engraçado que Eliabe fala que Davi é presunçoso e maldoso, né? Presunçoso é aquele que se considera melhor. E falando que Davi tinha um coração mau, sendo que Davi, na verdade, era o oposto daquilo que ele estava falando. Davi tinha um coração doce, Davi era um homem bom, que era, na verdade, muito humilde, né? Porque se Davi fosse presunçoso, ele não teria cuidado das ovelhas. Ele ia falar: Nossa, Deus, meu Deus, me deu uma ovelha, não poderia ter me dado
sei lá, leão para eu cuidar, tipo, uma coisa maior ou uma coisa mais significativa, mas não, até no pouco ele cuidava. Então a gente vê que toda a verdade de Deus, o diabo vai tentar lançar como mentira. Então nós precisamos discernir as verdades de Deus e as mentiras de Satanás, porque tudo aquilo que Deus fala sobre nós, Satanás vai tentar vir e trocar isso como uma mentira, ele vai mudar, é, vai tentar trocar aquilo que Deus diz. Então, assim como Davi fez, de não dar ouvidos às mentiras, ele estava tão focado na verdade, e tudo que Eliabe falava, ele não acreditava. Que assim sejamos, estarmos focados e firmados naquilo que Deus fala sobre nós, né? E a segunda lição que Davi nos ensina é que parece ser o seu vale, mas na verdade é o monte da reviravolta. Glória a Deus, assim como a palavra de Deus diz que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai para a guerra pensando, nossa, eu estou indo só levar uma comidinha para os meus irmãos e sai vitorioso, com o gigante no chão, com o seu povo vitorioso, porque você está atento a ouvir a voz de Deus. Imagina se Davi, nesse momento, ele ouvisse o que Eliabe falou, desprezando suas ovelhas, desprezando a sua pessoa, quem ele era e falasse, ah, quer saber, eu não preciso disso não, e voltasse para casa. Imagina a vitória que ele poderia ter perdido, uma oportunidade de ser usado por Deus, que ele poderia ter deixado para lá se ele tivesse simplesmente ouvido a voz eu ia falar do seu inimigo, mas na verdade é seu irmão, né? Tipo, a voz daqueles próximos dele. Em 1 Samuel 17, no capítulo 30, capítulo não, versículo 31 e 33 está escrito: E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Nós vemos aí a segunda pessoa que desprezou Davi. Parece que é um atrás do outro. É o irmão, que é a família, que é o mais próximo. É Saul, que é uma figura de autoridade. Às vezes as críticas vêm das pessoas que nós menos esperamos, como uma figura de autoridade também. Por isso que a gente tem que estar tão firmado na palavra, para nós termos o discernimento do Espírito de saber de saber se aquilo que está sendo falado realmente vem de Deus, vem da palavra, se aquilo tem base, porque ela vem de todos os lados, as críticas. E aqui nós vemos o rei falando mal de Davi, ele tenta limitar quem Davi era. Ele falou: Você é apenas isso, você é apenas um mocinho, você é apenas um jovem. E se nós não sabemos a nossa identidade e nós ouvimos isso, nós recuamos e paralisamos. Imagina se Davi falasse: Ah, não, ouviu do meu irmão, mas eu vou relevar, bora falar com o rei. Ouvi do rei, agora eu vou parar. Talvez ouvi duas vezes, talvez é confirmação. Mas em Jeremias 25 diz que nós somos escolhidos antes de sermos formados. O Senhor nos conhece desde antes de sermos formados no ventre das nossas mães. Davi matou um urso e um leão, porque o seu propósito era maior do que a sua aparência. Glória a Deus, o seu propósito era maior do que a sua aparência. O seu propósito era maior do que a sua aparência. Ele estava cuidando dos negócios de seus pais. Davi pode ter um poste de mocinho, mas ele era um soldado de coração. Ele era um guerreiro, ele era um homem grande, porque como está escrito na palavra de Deus, quando somos fracos, aí somos fortes. Então, Davi não precisava ser grande. Porque olha o gigante era gigante, ele era, né? Mas mesmo assim ele caiu, porque nós não precisamos ser grande. Nós precisamos ter um coração voltado ao Senhor, um coração quebrantado, um coração obediente, um coração posicionado. Porque Davi, a gente vê que Davi é obediente, mas ele também era firmado na palavra.
ele conhecia o Deus, ele seguia os valores e os princípios de Deus. Se meu pai mandou, eu vou obedecer. Se isso daqui é o meu pai, se isso é o que meu pai me deu, então eu vou honrar, eu vou cuidar, porque quando nós cuidamos e honramos no pouco, no muito, Deus nos honrará. Glória a Deus. E Davi foi humilhado também pelo gigante. Quando o inimigo quer acabar com a gente, ele despreza quem a gente é e aquilo que nós temos. Ele olha para aquilo que Deus nos deu e diz: é muito pouco, é só uma pedrinha. Né? O gigante fala para ele: você vem contra mim com uma funda e uma pedrinha, com pedrinhas, né? Então, tipo assim, Davi foi criticado no seu porte, no que ele tinha, em quem ele era, e veio de todos os lados. Mas nós precisamos encarar a difamação com oração. Devemos aprender a encarar a mentira das pessoas com testemunho íntegro. Precisamos aprender a encarar a crueldade das pessoas com misericórdia. Esse é o verdadeiro matar o inimigo. Matar o inimigo é matar o nosso ego, é matar o nosso senso de justiça própria. Aquela vozinha que nos diz: nossa, mas você não precisa desse trabalho, você não precisa ser tratado assim, você merece mais. E a gente, muitas das vezes, nós não agimos como Jesus agiria, porque Jesus era um homem humilde. Humilde, humilde, humilde. Jesus não ficava andando pelas ruas falando: me dê aplausos, vocês deveriam ser gratos porque eu estou aqui, vocês não sabem quem eu sou. E Jesus poderia falar isso, realmente, ele era quem ele disse quem ele era, mas nem Jesus, o Rei de toda a glória, agia assim, e a gente quer agir ganhando todo o respeito, querendo, ganhando crédito, andando por aí com as pessoas, sabendo quem nós somos, sem machucar o nosso ego, né? Mas quando nós somos humildes o suficientes em oração, quando temos o costume de nos quebrantarmos diante de Deus, a gente não se incomoda quando alguém fala mal da gente, que a gente pensa: eu sou muito pior do que você falou. E isso dói. Dói. E de pensar que, tipo assim, às vezes a gente fica ofendido com coisas tão pequenas, mas no fundo, a gente sabe que a gente é tão pior. A gente é tão pior que aquela pessoa tá falando, a gente deveria estar falando: nossa, tá falando pouco. Se você vesse o que eu penso no oculto, o que eu faço quando eu tô sozinho, aqueles pensamentos que eu tenho, você me falaria, você me chamaria de nomes muito piores. Em vez de a gente andar por aí, tudo machucado, tudo ofendido que as pessoas falam, a gente deveria andar por aí com misericórdia, porque falaram pouco. E a terceira lição é que parece ser uma vingança, mas é uma grande oportunidade de mostrar a nossa essência. E quem é a nossa essência é Jesus. É nesses momentos que nós temos a oportunidade de mostrarmos o Deus que nós servimos, o Deus que nos carrega, a nossa essência, de onde nós viemos. E o maior exemplo na Bíblia de alguém que sabia responder à crítica foi Jesus. Porque Jesus ouvia as pessoas falar mal dele, cara a cara, né? Mas também no anonimato. Então, tudo que as pessoas falavam, de todos os lados, Jesus ouvia. Ele não precisava estar presente, né? Porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, Jesus ouvia todas as críticas possíveis. E Jesus ouvia, e mesmo assim, ele teve a habilidade de saber quem ele era sem precisar de aplauso de ninguém. Jesus, ele conhecia a sua identidade de uma forma tão profunda que as pessoas lhe chamavam de nomes completamente opostos ao que ele era. Tudo que Jesus não era, ele as pessoas falavam que ele era. Então, tipo assim, Jesus não passava pelas ruas tentando convencer todo mundo. Ele era um testemunho vivo. As suas ações falavam por ele. Ele não precisava andar pelas ruas se justificando. Por favor, não falem mal de mim. Não falem que eu sou isso. Eu sou o Salvador. Por favor, não me insultem. Não falem que eu sou ladrão. Não falem que eu sou um traidor. Jesus, ele sabia do Pai. Ele conhecia a sua identidade. Ele andava com humildade em seu coração, ele não andava com o coração fechado. Jesus era uma pessoa que poderia ter fechado o coração e falar: não, desista desse povo, ninguém está me ouvindo. E pessoas ferem, mas pessoas curam. Não desista das pessoas. O evangelho,
Eu vi uma coisa que eu achei tão interessante, que o evangelho é marcas. Paulo pregava chorando. O evangelho são marcas. Jesus, ele, com suas mãos, com os pregos, né? O furo dos pregos em suas mãos, com os chicotes, com certeza os chicotes foram tão profundos, tão fortes, que com certeza ele, em seu corpo físico, deve ter marcas de chicotes, das chibatadas que ele recebeu por amor a nós. O evangelho é cicatriz. Realmente, servir a Deus no mundo onde tá todo mundo doente, não é fácil. Não é fácil, mas assim como Jesus sofreu por amor a nós, assim nós temos que seguirmos em frente, não desistir de pessoas, continuar lutando, continuar amando vidas, porque por isso nós estamos aqui. Não é fácil, eu sei que não é fácil. E muitas das vezes, como eu disse, as ofensas, elas vêm de autoridades espirituais. Nesse caso aqui foi Saul, né, uma autoridade, e muitas das vezes as feridas, elas vêm de igrejas. E isso é muito triste, né, porque a igreja é o lugar onde nós devemos ser curados. Mas a igreja também é um hospital. A gente vai na igreja porque nós estamos feridos. E nós estamos, ansiamos a cura, nós ansiamos a presença de Deus. Então, não desista de pessoas, não desista do seu chamado. É, pense que, tipo assim, olha, poderia estar falando mais, poderia estar falando pior, estou falando até pouco. Ou, olha, Jesus tem as marcas em suas mãos por amor a mim. Então eu vou aguentar esse sofrimento, eu vou aguentar muitas das vezes as calúnias, as mentiras que dizem contra mim, porque eu conheço quem eu sou, eu sei quem eu sou, porque a palavra diz quem eu sou, e a palavra não diz o que você está falando, então eu não vou acreditar, eu não vou engolir o lixo de Satanás que ele lança sobre a minha vida, mas eu vou repreender em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade como filho. O sangue de Jesus naquela cruz comprou a minha liberdade e ela me deu a autoridade de dizer: eu sou filha, sacerdote, nação escolhida, sacerdote real, em nome de Jesus. E nós temos que sair desse mundo encantado de que ninguém vai falar mal da gente. Vai acontecer, infelizmente, vai, né? Nós não somos perfeitos. E também a gente pensar que o pessoal não vai falar mal da gente, a gente também é muito orgulhoso, né? Muito ignorante, porque se não vai falar mal da gente, porque a gente não tem nenhum pecado, não faz nada de ruim. Mas até Jesus, que não fez nada de ruim, não pecou, ainda falou mal dele, imagina nós. Imagina nós que só sabe pecar, que é miserável, nós somos miseráveis, assim como Jó falou, miserável. Nós não temos nada a oferecer. Então nós temos que sair dessa caixinha de eu, e falar: olha, Deus, reina sobre mim. Seja as palavras que saem da minha boca, o brilho sobre o meu rosto, me dê pele grossa que fala, né? Que eu não ficar acreditando em qualquer coisa e parando a qualquer momento e pedirmos perdão a Deus para quando nós fazemos a voz do inimigo ser mais forte que a voz do Senhor. Isso é assim, isso é tão forte que a gente nem percebe o peso que nós damos à voz do inimigo. Nós acreditamos como se fosse verdade. A gente pega a voz do inimigo e fosse como se fosse, nossa, é um decreto, foi Deus que falou. Não, peraí, você não é o meu Deus, eu não te sirvo, eu não tenho que te ouvir. Sabe? E nós temos que voltar a Deus e realmente pedir perdão. Olha, Deus, eu estou dando mais crédito à voz de Satanás do que à sua, porque a tua palavra diz uma coisa, Satanás diz outra, mas eu escolhi acreditar na mentira de Satanás, não nas suas verdades. E declararmos: eu não acredito nas mentiras do inimigo, eu não acredito naquilo que Satanás diz contra mim, essa não sou quem eu sou filha de Deus, eu sou escolhida, eu sou irmã de Jesus. Eu posso chamar o meu pai de Abba, pai, de paizinho. É, e quando nós mudamos essa mentalidade de mundo encantado, né, de que as pessoas não vão falar mal da gente, de que, nossa, o mundo é tão ruim comigo, nossa, ninguém vê o que que eu faço, e falar assim: nossa, Jesus, olha o tanto de coisa que o Senhor fez, e ninguém nunca te deu crédito.
né? Se parar para pensar, Jesus fez grandes coisas tão grandes e tudo que ele recebeu foi ódio, de todos os lados, traição dos seus discípulos mais próximos. E mesmo assim, Jesus continuou. Quem somos nós, irmãos, para parar? Quem somos nós? Não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre a nossa vontade. E Deus, ele tem me confrontado com a parte do senhorio, da autoridade, da, da busca, né? Se nós fazemos as coisas só quando nós queremos, isso significa que nós somos nossos próprios senhores. Porque a gente não faz o que Deus quer, a gente faz o que a gente quer, quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Se a gente não tiver com vontade de ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia. Se eu não tiver com vontade de orar para aquele irmão que falou mal de mim, eu não vou orar. Se eu não tiver com vontade de perdoar, eu não vou perdoar. Quem quer ser o Senhor, então? É você mesmo. Porque a autoridade de Deus, ela não está acima da sua. Você fala, olha, Deus, eu te sirvo até aqui, mas se o Senhor me pedir e pedir perdão para uma pessoa que eu não errei contra ela, eu não vou, eu paro aqui. Então eu estou acima do Senhor, é isso que você está falando para Deus. É pesado, né? Porque é uma palavra que me confronta. Porque quantas vezes a gente não deixa de orar, ou tá, ora, mas ora menos. A gente poderia separar 1 hora de oração, mas a gente separa meia. Por quê? Porque eu tô cansada. O que que está dizendo? Que, olha, Jesus, eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, mas o meu tempo de descanso é mais importante do que o meu tempo de comunhão com o Senhor. Espera aí, sabe? Então, o evangelho, irmãos, ele é quebrantamento de coração, é sacrifício, é abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos e falar: olha, Deus, não é o que eu quero, mas porque eu respeito, eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida, eu vou dizer sim, eu vou fazer o que o Senhor quer, eu vou respeitar a tua autoridade sobre mim, porque não é sobre mim, o evangelho não é sobre mim. E quando Jesus voltar e a gente estiver ali no dia do julgamento e Jesus perguntar o que que nós fizemos, imagina se Davi tivesse parado e Jesus, né, chegasse no dia do julgamento, Jesus falasse com Davi, você sabia que era para você ter matado um gigante? Você sabia que era para você ter libertado o meu povo, mas porque você decidiu ouvir a voz do inimigo, você deixou de viver tantas promessas que eu tinha sobre a sua vida, tantos propósitos que eu declarei sobre a sua vida. Imagina se Davi tivesse parado, o tanto de coisa que não teria acontecido. Imagina nós, imagina o tanto de coisas que está esperando por nós, mas porque a gente tem dado ouvido à voz do inimigo, a gente tem deixado de viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. A gente tem que filtrar o que a gente ouve. Pega aquilo e fala, olha, peraí, o meu filtro é a palavra. Tá na palavra? Então não vou beber, não vou engolir, não vou receber, porque não é o que Deus está dizendo. E a verdade de Deus está aqui, realmente. Tudo que a gente precisa está aqui. A gente que lê pouco. Gente, ontem eu estava no trabalho, eu vi uma coisa que eu fiquei assim, falei, meu Deus, como que nós cristãos estamos assim. Eu estava no trabalho e eu trabalho numa ótica. E a ótica aqui na Inglaterra, ela é muito. A maioria das pessoas são tudo muçulmana. Eu não sei por quê, mas a maioria das pessoas são todos muçulmanos. São todo mundo que trabalha ao meu redor é muçulmano. Eles ficam até muito surpresos quando eu falo que eu sou cristã, porque todo lugar que eu vou, tenho muito orgulho em dizer que eu sou cristã, né? Então eu fico tipo, eu tenho que sair mais cedo, eu tenho que ir pra igreja. E aí eles ficam, nossa, você é cristã? Como se fosse uma coisa assim, meu Deus, ainda existe? Nossa, você é cristã? Ah, tipo, é uma coisa assim muito rara você falar que você é cristã. E aí eu trabalhei em uma outra loja que eu falei que eu era cristã, e aí, tipo, todo mundo muçulmano falou, nossa, tem mais uma outra cristã que eu conheço, que era outra menina que trabalhava lá. Mas anyway, aí a gente não tava com paciente na hora, com o cliente. E aí eu peguei e vi o menino muçulmano do meu lado no celular. Fui ver o que ele estava lendo. Ele estava lendo e citando o Corão. Todo o tempo que ele não estava com o paciente, ele estava com o Corão aberto no celular, lendo, sabe?
tipo, lendo, tipo assim, não em voz alta, alta, mas tipo, sussurrando, o tempo inteiro. Tinha até uma hora que ele estava numa ligação com o paciente não estava lá, né, em pessoa, então ele estava na ligação ouvindo o que a pessoa estava falando do outro lado e lendo o Corão ao mesmo tempo. É sem parar, e eles param 5 vezes ao dia para orar, irmão. Se a gente orar 2 vezes no dia, a gente já tá fazendo muito. Orar quando acordar e antes de dormir. Muitas vezes nem quando a gente não ora, nem quando a gente acorda. Meu Deus, mas eu sei que eu vi aquilo e eu falei, Jesus, como a gente tem feito pouco. Como a gente. Nossa, eu fiquei com vergonha. Eu olhei assim, eu falei, nossa, e a gente tem que lutar, lutar. Eu digo porque, tipo assim, eu tô na liderança dos jovens e, e é tão difícil convencer o pessoal para ler a Bíblia. Sabe, eu nem tô falando isso para julgar ninguém. Deus me livre de julgar, quem julga é Deus. Mas eu digo que, tipo assim, nós cristãos, não só os jovens da minha igreja, mas em geral, é tão difícil trazer o pessoal para a igreja, trazer o pessoal para ler a Bíblia, trazer o pessoal para jejuar. É tipo, nossa, tem que oferecer para trazer comida para o pessoal para a igreja. A gente te dá comida, a gente te dá um prêmio se você ler a Bíblia, sabe? É tipo, é um sacrifício tão grande ler a Bíblia. E ele tá lá no trabalho, no meio do trabalho, ele poderia até usar a desculpa, olha, Deus, não posso ler agora porque eu tô trabalhando, mas nem isso ele não usou. Imagina quando ele tá em casa. O tanto que ele não deve estar focado nesse Corão, porque o Corão, até na hora de trabalhar, ele tá lendo, sabe? Então, tipo assim, que nós venhamos posicionar sobre a palavra com mais seriedade, com mais respeito, com mais prioridade, que o Senhor venha ser o primeiro em nossas vidas, que Ele venha ser o centro. É, nós estamos em tempos de guerra, estamos em campo de batalha, onde nós andamos, e tem uma guerra ali acontecendo, a gente não sabe quem está ao nosso redor, está cada vez mais comum o crescimento de satanistas. Eu posso dizer que eu encontro eles assim quase todo dia. Aqui na Inglaterra tem tantos, sabe? Tipo assim, pessoas que nem escondem mais os símbolos, as tatuagens, a. A, capinha de celular, sabe? Tipo, eles não escondem mais, porque nem é mais vergonhoso, sabe? É tipo assim, agora é vergonhoso é ser cristã. É tipo, eu fico assustado, tanto que as pessoas se assustam quando falam que eu sou cristã. País cristão agora é dominado pelos muçulmanos, por outras crenças ou nenhuma crença, não acredita em nada. Então, que em nome de Jesus nós venhamos ser resposta de oração para a nação onde nós estivermos, que nós venhamos estar posicionados pela palavra e não absorvemos mentiras de Satanás, mas que nós venhamos filtrar tudo que é dito sobre nós e falar: olha, se o Senhor não disse, eu não vou acreditar, porque o Senhor é o meu Deus e é o Deus que ensino, então eu obedeço às suas palavras e acredito nas palavras que Deus declarou sobre a minha vida. Em nome de Jesus, vamos ser bênção, vamos ser canal de Deus, boca de Deus, vamos ser resposta de oração em nome de Jesus, fazer a diferença e carregar a verdade de Cristo conosco, o brilho de Jesus por onde nós formos, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Marido, pode parar a gravação, por favor. É forte essa palavra, né? A gente é confrontado